Estamos gravando a aula de hoje, para o pessoal que está assistindo aí a gente online. Vou compartilhar aqui o nosso plano, então só para... Isso eu comentei com vocês, né? Hoje é a aula de gestão de comunicação. Para o pessoal que está assistindo online, a gente ia fazer essa aula presencial, só que eu peguei uma gripe muito forte ontem, passei praticamente o dia de ontem na cama, então, para não arriscar, né, em função de gripe, Covid, tudo, essas coisas, né? Eu já tive Covid, né, mas a gente sempre fica um pouco com medo, então vamos ser cuidadosos, né? Então, a gente vai fazer essa semana aí online, tá? Então, hoje a gente vai ver a parte da comunicação, e na quarta que vem a gente faz a parte de riscos. Segunda, dia 29, a gente para uma aula para deixar que vocês tenham esse tempo para todo o fechamento, embora a comunicação em risco dá tranquilamente de desenvolver em uma aula. E no dia 1º do 12, tá? Eu vou aguardar todos vocês para a apresentação, tá? Se alguém tiver algum problema, tem que entrar em contato comigo, mas, a princípio, nós somos em 5 grupos, dá tranquilamente para fazer a apresentação numa aula só, tá? Mas tem essa outra aula aí de backup, caso alguém precise, mas tem que entrar em contato comigo e conversar comigo, tá bom? O pessoal que está assistindo a aula aí depois. Muito bem, então vamos para o nosso conteúdo. Vamos falar, então, um pouco de comunicação. Muito bem. O que é gerenciamento de comunicação? Quando a gente pensa em comunicação, a gente sempre pensa assim no que a gente está falando, né? Ah, se a pessoa me entendeu, se a pessoa não me entendeu. Só que a comunicação, quando a gente fala em nível de projeto, ela vai muito além do que simplesmente as pessoas falam, né? Quando tu pensa em comunicação de projeto, tu pensa na informação que eu preciso passar para as pessoas, né? Não no sentido, também no sentido de comunicar para ver se a pessoa vai entender ou não, mas é uma maneira mais ampla. Então, quando eu penso em comunicação, eu penso na informação que eu gero, para quem eu gero, como eu gero, por que eu estou mandando essa comunicação para essas pessoas. Então, tudo o que eu tenho ao redor dessa comunicação, eu tenho que estar pensando, tá? Então, ó, o gerenciamento das comunicações do projeto inclui os processos necessários para assegurar que as informações sejam geradas, né? Eu tenho que ter a informação para passar para os meus clientes, para passar para os meus stakeholders, para passar para os meus usuários. Então, eu gero essa informação. Eu coleto essas informações a partir do meu time. Eu distribuo. Quando eu distribuo, eu penso o seguinte, eu vou distribuir para quem? Eu posso pegar essa informação e passar para todo mundo? Ou tem informação confidencial? Né? Eu tenho que armazenar essa informação. Eu não posso armazenar as informações de um projeto no notebook do gerente do projeto. Se o gerente do projeto vai embora, ele leva o conhecimento com ele, né? Então, eu tenho que ter, na estrutura da minha empresa, um sistema bom, um espaço onde essa informação seja armazenada dentro da organização, né? Que eu também possa recuperar de algum projeto, por exemplo, eu vou fazer um projeto muito parecido com o que eu já fiz, né? Poxa, eu tenho toda uma base de conhecimento, então, aonde que eu recupero isso? Ah, eu não recupero porque eu não guardei? Não pode, então isso é informação de projeto, né? E isso, pessoal, vale para vocês também, para todos os projetos que vocês estão vivenciando, né? Dentro das disciplinas, todos os códigos que vocês estão desenvolvendo, né? Gerenciar essa comunicação, gerenciar todas essas informações que vocês têm, todos esses códigos é muito importante, porque se um dia você vai trabalhar num projeto mais ou menos parecido, você tem essa informação, né? Então, você tem que ter uma maneira rápida para recuperar, né? Às vezes, a gente se perde até no nosso computador, né? Guarda um monte de informação, guarda um monte de arquivo, aí tu precisa, por onde que eu coloquei isso aqui que eu estou precisando agora? Aí tu fica 1 hora buscando uma informação que se naquele momento tu já tivesse organizado, tu em 5 minutos achava. Às vezes tu perde 1 hora no computador, para onde que eu coloquei esse arquivo, né? Então, isso faz parte da comunicação. Tu ter essa informação que tu precisa por um projeto de uma maneira rápida e organizada, né? Ali, ó, para que eu possa, de uma maneira oportuna e apropriada, utilizar essa informação, para aí sim poder usar essa comunicação, tá? Então, comunicação de projeto é uma coisa bem importante. Vindo para o nosso fluxo resumido de projetos, né, que vamos ver comunicação e risco, os últimos, são poucos processos de comunicação.
Tá? Então, eu tenho aqui um que é planejar as comunicações, gerenciar as comunicações e monitorar as comunicações. Né? Eu vou planejar como é que eu vou comunicar, né? Eu vou executar e eu vou monitorar para ver se está funcionando ou não. É um ciclo PDCA, né? É um ciclo de qualidade que a gente chama, né? Eu planejo, eu faço ação, eu tomo ações sobre as coisas que não vão funcionar. Tá? Então, um no planejamento, outro na execução e outro no monitoramento e controle. Trouxe um videozinho aqui para você sobre comunicação, só que eu vou interromper e vou comunicar de novo. Vou abrir de novo. Bom dia, Rafael. Só Bom dia, Soraya. para mim poder compartilhar o som, que eu não compartilhei o som aqui. Peraí. Agora sim. Esse vídeo de comunicação, vocês lembram o que é essa latinha aqui? Ah, eu lembro. Rafael, Muito obrigado. é o telefone sem fio, né? E o telefone sem fio, ele acontece, gente, na nossa vida, em todos os segmentos, e acontece nos projetos também. É aquela informação que você tem que você vai levando adiante, né? Então, isso acontece na universidade, acontece nos projetos, acontece nos trabalhos, né? A gente fala, ó, o escopo do trabalho é esse aqui, aí um vai passando para o outro, quando chega no final, diminuir o escopo do trabalho, né? Então, eu trouxe um vídeo, assim, bem divertido sobre comunicação. Se alguém conseguir pegar a primeira frase e a última, vocês vão ver que é bem diferente, tá? Vamos ver se vocês conseguem pegar a primeira frase e a última. Tá? Vou passar para vocês agora, então. Se não for som, me avisem, tá? O cometa Halley, ou Quem Não Se Comunica, distribuído no Brasil por Ciamar, versão brasileira Windstar. A comunicação, ou mais precisamente a sua ausência, nos afeta quase todos os dias. E nós vivemos no período mais crítico das comunicações de todos os tempos. Porém, se não comunicarmos com eficiência e clareza, nenhuma tecnologia deste mundo nos ajudará a transmitir nossas mensagens. Veja aqui um exemplo bem humorado das falhas de comunicação. Oh, Major, amanhã à noite, por volta das 21 horas, o cometa Halley será visível nesta área. Um evento que só acontece uma vez em cada 76 anos. Bem, mande colocar os soldados em forma no pátio, em frente à intendência. Eu vou explicar a todos esse raro fenômeno. Se acaso chover, nós não poderemos ver o cometa. Então coloque a tropa no teatro e eu lhes mostrarei filmes a respeito. Passe os detalhes para o capitão. E é só isso. Alô, capitão. Por ordem do coronel. Amanhã às 21 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre o pátio em frente à intendência. Mas se chover, coloque a tropa em forma e mande todos para o teatro onde este raro fenômeno terá lugar. Um evento que, como se sabe, só ocorre a cada 76 anos. Ah, como eu detesto ficar dando recado. Ah, tenente, chegou bem na hora. Por ordem do coronel, que aliás está em muito boa forma, às 21 horas de amanhã o fenomenal cometa Halley fará uma aparição no teatro. Mas caso chova no pátio da intendência, o coronel vai dar uma outra ordem, o que só acontece a cada 76 anos. Mande o sargento informar a tropa. É só isso. Oh, sargento, descansar. Amanhã, às 21 horas, o coronel vai aparecer no teatro com o cometa Halley. Um evento que só acontece a cada 76 anos. Se chover, o coronel mandará o cometa para o pátio da intendência. Oh, informe a tropa imediatamente. Sentido! Muito bem, pessoal, atenção! Quando chover amanhã às 21 horas, o fenomenal general Halley, de 76 anos de idade, acompanhado pelo coronel, vai dirigir um ônibus da cometa no pátio da intendência em plena forma. É só isso. É só isso? Bem, para o nosso sargento tão mal informado, talvez seja o fim de uma promissora carreira militar. Mas para nós é apenas o começo. É hora de começar a entender que toda ordem que nós dermos ou recebermos deve ser conferida para estarmos certos de que será cumprida.
A confirmação de ordens, não importa onde ou quando elas sejam dadas, vai ajudar você a manter os seus cometas no espaço onde devem ficar. Muito bem, pessoal. O que vocês acharam? Muito legal. Um baita de um telefone sem fio, né? É o típico telefone sem fio mesmo. E acontece muito, tá, gente? Nossa, na época assim, que eu trabalhei em várias empresas, assim, eu me lembro que, por exemplo, no Terra, né? Eles iam fazer os eventos da convenção. Como o Terra era nível mundial, tinha em vários países, então eles escolhiam um país, né? Iam fazer essas reuniões de missão, visão, valor, planejamento, e traziam para os funcionários depois, né? E era muito raro, assim, porque eles passavam 5 dias, em 1 hora eles passavam para a gente tudo que eles tinham visto, né? E não vinha comunicação realmente completa, né? E teve só um caso uma vez que foi muito legal, que foi o presidente do Terra, que mandou uma mensagem para todos os funcionários, dizendo, olha, naquele dia, naquele link, ele ia passar para todos os funcionários ao mesmo tempo o que aconteceu nesse evento, um dos eventos que teve no ano, né? E aí, naquele dia, todo mundo entrou, ele entrou ao vivo, né, nas plataformas de streaming do Terra, e explicou para todo mundo como é que foi o evento, o que foi visto, o que a empresa estava pensando para os próximos anos. Então, foi a primeira vez que eu vi uma comunicação assim, uma comunicação que foi para todo mundo o tempo inteiro, e a mesma comunicação, entendeu? Então, funcionou super bem, assim, eu achei muito interessante, assim, essa maneira como que foi passada essa comunicação. Porque nos outros anos chegava meio quebrado, né? Sabe? Vinha, assim, por escala, e quando chegava na gente, já não chegava, assim, com toda a informação, realmente, da empresa, né? E nessa vez funcionou super legal. Então, quando vocês forem serem, né, vocês com certeza vão ser líderes, vão ser chefes, né, vão ser coordenadores, diretores, cuidem muito dos seus funcionários quando vocês passarem uma comunicação, né? Ela tem que ser uma comunicação que chegue realmente em todas as pessoas, né? Isso é bem importante. Muito bem, vamos lá então. Para o Guia PMBOK, a maioria das habilidades de comunicação, ela é comum não só para o gerenciamento de projeto, mas gerenciar a empresa como um todo, né? E o GEP passa comunicando, tá, gente? Então, tem que gostar de falar, assim, gostar de comunicar, porque tu tem a comunicação com teus clientes, tu tem comunicação com todos os stakeholders, tu tem comunicação com o time, né? Tu conversa muito com o time, às vezes o time está com impedimento, é tu que tem que buscar, então o gerente fala muito, ele comunica muito sobre o projeto. Muito bem. Vamos para o primeiro processo, então, que é planejar o gerenciamento das comunicações. Aqui, a gente vai determinar as necessidades, né? O que eu realmente vou comunicar e que abordagem que eu vou comunicar. Então, a gente tem aí 3 conceitos que a gente vai aprender na aula de hoje. O que são canais de comunicação, um dos modelos de comunicação e métodos de comunicação, tá? Lembrando que, assim, é importante planejar essa comunicação, porque tu não pode comunicar tudo para todo mundo o tempo inteiro, né? Isso não existe. Então, dentro de um projeto, tu tem que determinar e limitar. Olha, eu tenho essa informação, por exemplo, os relatórios do projeto, os reportes do projeto, né? Se eu gero reporte, para quem que eu vou mandar? Eu vou mandar só para a diretoria, né? Então, eu tenho que cuidar o que eu vou comunicar e para quem que eu vou comunicar. Então, assim, o primeiro conceito são os canais de comunicação, tá? O que é um canal de comunicação? Ele é um indicador de complexidade de comunicação do projeto. E é uma fórmula matemática, n(n-1/2), onde n representa o número de stakeholders do projeto. Então, se a gente vir aqui no desenho, ó, se eu tenho 2 pessoas comunicando, por exemplo, eu e o Rafael, eu e o Lucas, é um canal só que eu tenho, né? Se eu já tenho 3 pessoas comunicando, eu já tenho 3 canais. 1, 2, 3. Agora, se eu tenho 4 pessoas, eu tenho 6. Se eu tenho 5, eu tenho 10, entendeu? Então, quanto mais pessoas no projeto, mais canais de comunicação eu vou ter. Mais a informação vai fluir entre as pessoas. Por isso que a gente brinca, né? Talvez vocês não tenham ainda muita experiência, até porque vocês estão fazendo estágio e tal ainda,
mas a bendita fofoca de corredor, né? Ou a fofoca do cafezinho, né? São canais de comunicação. Alguém espalha uma informação e aí no cafezinho ela vai embora, né? Vai ter um cafezinho, passa para alguém, passa para alguém, passa para alguém. Então, assim, tem que identificar quais são os canais de comunicação, tá? Depois vocês podem testar aí quantos canais de comunicação tem no projeto de vocês a partir da quantidade de stakeholders, tá? Mas isso aqui eu vou pular agora. O segundo conceito são os modelos de comunicação. Então, o que eu tenho ali, tá? Isso aqui é um modelo de comunicação. Quando eu vou trabalhar uma comunicação, eu vou ter um emissor e um receptor. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Emissor. Eu, a professora, tá? Eu tenho uma mensagem para passar para vocês, que é esse conteúdo de comunicação. Então, eu, como emissora, eu vou codificar essa informação que eu quero passar para vocês, tá? E o que é codificar? É traduzir pensamentos ou ideias em uma linguagem que seja compreendida por todos, tá? Então, eu vou codificar como? Em português, certo? Então, isso é uma forma de codificar. Eu estou num evento lá, num congresso. Qual é a minha codificação? Vai ser em inglês, porque senão eu não vou conseguir fazer com que a minha mensagem seja compreendida por todos, que eu tenho pessoas de outros países, certo? Então, aqui é a maneira que eu vou codificar. Vou traduzir tudo que eu quero passar, né, que eu quero comunicar, para que as pessoas entendam. Essa mensagem aqui, ela vai chegar para o meu receptor, né, para as pessoas que estão do outro lado, que vão me ouvir, elas vão ser decodificadas, né? Ou seja, reconverter em pensamentos ou ideias significativas. O que eu tenho que cuidar quando eu passo essa mensagem? São os ruídos, né? Então, vamos supor, eu vou dar uma palestra num teatro, né? Ou, sei lá, vamos pegar um exemplo de um teatro ali do prédio 32, ali a nossa sala ali onde a gente apresenta. Eu tenho que testar, né? Eu tenho que chegar antes, eu tenho que ver se o microfone vai estar funcionando, eu tenho que ver se não vai ter ruído, se vai estar todo mundo me compreendendo. Então, eu tenho que cuidar muito com os ruídos. E ruídos vão desde coisas simples a coisas mais complexas, né? Então, por exemplo, a minha internet, se estiver ruim, ela pode gerar um certo ruído, né? A mensagem pode ir quebrada, isso pode ser um ruído. Qualquer fator que vai interferir na minha comunicação, eu chamo isso de ruído. Eu já dei aula, por exemplo, em locais que o ar-condicionado fazia muito barulho. O ruído me atrapalhava na hora de dar a minha aula. Ou já dei aula também em locais onde tinha janela e tinha uma rua na frente. Passava muito trânsito, então a gente tinha que fechar a janela, porque era ruído. Então, todo ruído, ele atrapalha o pensamento, ele atrapalha com que a pessoa que tu está passando a mensagem não consiga te ouvir. Então, quando a gente vai planejar uma apresentação ou alguma coisa assim, uma aula, podem ter certeza, pessoal, a gente pensa em várias coisas, tá? A gente tem que pensar assim, tá? O que eu tenho que cuidar para a minha mensagem chegar certa para os meus alunos, para as pessoas que vão me ouvir. Certo? Então, aqui pode ser o meio físico, né? Ou nós agora nesse nosso meio virtual. Vai ser decodificado e o importante é que vocês vão receber essa mensagem, né? E vai ter a volta também, né? Ou seja, será que as pessoas entenderam o que eu falei? Em reunião de projeto, esse feedback é bem importante. Claro, assim, que às vezes numa aula, numa palestra, é mais difícil você chegar para uma pessoa e perguntar, você entendeu o que eu falei? Entendi. Então me fala o que eu te disse, né? Quer ver, ó? Tu perguntar para a pessoa se ela entendeu e pedir para ela passar de volta o que ela entendeu, é a certeza do feedback, né? Porque já aconteceu comigo em reunião de projeto, tu tá falando, aí tu chega para alguém e pergunta, tu entendeu? Entendi. Então me diz o que eu falei. Olha, eu entendi isso. Não é bem assim. Peraí, vamos de novo. Né? Então, às vezes, você tá certo, que tá todo mundo entendendo, só que metade não entendeu. Então, tem que ficar realmente de olho, né, nesse acompanhamento, né? Até que ponto a minha mensagem ela tem que ser entendida, né? Porque isso pode dar problema no projeto. Então, é bem importante tentar pegar essa mensagem aí do público, né, que tu está passando essa informação, tá? Quais são os métodos que a gente tem de comunicação? O primeiro método é uma comunicação interativa. Essa comunicação ela é mais eficiente. Por quê? Porque
são informações que tu passa em reunião, em telefonema, em videoconferência. Então, tu tem a garantia que a pessoa está te ouvindo. Porque se ela não está te ouvindo, ela fala, não estou te ouvindo bem, ou repete, né? Então, nessa comunicação interativa, tu tem certeza que a tua comunicação chegou, né? Que a pessoa do outro lado está ouvindo, tá? Então, ela é interativa. A comunicação ativa é aquela onde tu distribui a informação, tá? Só que tu não tem certeza absoluta que a pessoa leu o e-mail, né? Então, por exemplo, e-mail, carta, memorando, comunicado, ela é distribuída, né? Mas tu não tem aquela garantia, assim, que a pessoa realmente leu e entendeu. Se tu tá numa reunião, tu tá falando no telefone, né? Tu já diz, olha, a pessoa tá com isso, tá bom? Não, tá, entendi. Numa comunicação que tu manda por e-mail, às vezes aquele e-mail a pessoa olha assim, tá, mas o que está escrito aqui? Não entendi direito, né? Ou a gente lê aquele e-mail rapidinho, né? Pega metade da informação, outra metade não pega, tá? Então, numa comunicação ativa, você distribui, mas não tem a garantia. E tem ainda a comunicação passiva. Por exemplo, o Moodle da PUC é uma comunicação passiva, né? Tu vai lá e coloca, não estou falando o e-mail, né, que chega via Moodle, mas, por exemplo, a gente vai lá e coloca o material, certo? Da aula, tá tudo lá, mas o aluno tem que querer ir lá e acessar. Se ele não acessar, ele não tem acesso à comunicação. Então, essa é uma comunicação passiva, né? Sites de intranet, e-learning, repositório de conhecimento, o conteúdo está lá, mas são vocês que têm que ir lá buscar essa informação. Enquanto que o push, a gente manda, né? Vai chegar para vocês, mas vocês vão ter que ler. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O WhatsApp é o quê, pessoal? O que vocês acham que o WhatsApp é? Interativa, ativa, passiva? Ah, tem momentos que é passiva. Tem momentos, Só vê a né? notificação lá e deixa. E o WhatsApp ainda é danado, né? Porque se você dá só aquela olhadinha por cima, ele marca como lido, e depois para achar aquela mensagem de novo, se você Sim, recebe muita mensagem. Putz, exato. eu passei por uma mensagem que eu tinha que dar atenção e não dei, e aí você fica catando no WhatsApp, né? Porque não tem como ir lá e dizer que não foi lido, né? Então, assim, eu acho que o WhatsApp é uma mistura entre interativa e ativa, porque ele tem um telefone, né? Você pode ligar pelo WhatsApp, então, nesse momento ele vira interativa, mas ele, a nível de mensagem, ele é uma comunicação ativa, né? A pessoa vai mandar vários WhatsApps, mas ela até pode ver que você tocou na mensagem, mas não tem uma garantia que se aquela mensagem foi entendida ou não, tá? Muito bem. O que eu trago para vocês aqui, assim? Em projetos, a gente tem muitas reuniões. Muitas, tá? Até assim, até nas metodologias ágeis, todas as cerimônias do Scrum são reuniões, né? Onde você tem lá o planejamento, a retrospectiva, a entrega para o cliente. Então, a nossa vida de projeto é uma vida que tem muitas reuniões, tá? E o importante é que a gente tente, de uma maneira, dentro do possível, fazer essas reuniões serem mais produtivas, né? Porque senão tu perde muito tempo, tá? E tem uma técnica que eu usei durante muitos anos, que foi a do Pomodoro. A Pomodoro é um cronômetrozinho ali, ó. Tem um cronômetrozinho, a gente compra esse cronômetro de cozinha em forma de tomate, mas ele é uma técnica de gerenciamento de tempo desenvolvido por Francisco Cirilo em 1980. O que ele faz? Ele divide o tempo em 25 minutos chamados de pomodoros, né? Então, assim, como que eu trabalhei nisso no meu dia a dia, tá? A gente fazia reunião de projeto, eram projetos grandes, tinha muita gente na sala, e era difícil que o pessoal prestasse atenção na gente. Cada um abria o seu computador, ia fazendo suas coisas, né? E aí, quando tu falava o nome da pessoa, eu olhava para ti e dizia, repete, por favor, que eu, né? Daí, para evitar esse tipo de coisa, a gente usava o Pomodoro. A gente combinava com eles períodos de 15 minutos, nossa era 15. Então, todo mundo fechava o computador, prestava atenção 15 minutos na reunião, e depois a gente dava mais 5 para o pessoal abrir o computador e responder o que tinha que responder. E assim tu fazia alguns ciclos, depois tu dava um tempinho maior de 15 a 30 minutos, tá? E era muito bom, assim, porque mesmo como está no texto, ó, o método é baseado na ideia de que pausas frequentes podem aumentar a agilidade mental. E no nosso caso funcionava super bem, assim, porque o pessoal ficava ansioso para ver telefone, para ver o computador, e não prestava atenção. E assim, com
com esse cronograma, o cronômetrozinho, né? Ele tinha certeza que a cada 15 minutos ele ia poder olhar os e-mails, tomar alguma decisão, principalmente a parte da diretoria da empresa. Ok? Tá? E tem um outro aqui que eu peguei também do Facebook, que eu achei bem legal, 15 dicas para conduzir reuniões eficientes, né? Então, assim, por exemplo, você é um gerente de projeto, você vai organizar uma reunião, tá? Então, assim, primeiro você tem que enviar o convite cedo, tá? Geralmente, quando você está numa empresa grande e que tem coordenadores envolvidos, as agendas são muito cheias, né? Então, quanto mais cedo você agenda as reuniões de projeto, melhor. Então, por exemplo, se você sabe que você vai ter reunião de projeto uma vez por semana, e você tem um projeto de 3 meses, já agenda os 3 meses de reunião, tá? Para que todo mundo saiba que aquele dia é reunião de projeto, tá? Aí venha preparado, né? Ó, envie 24 horas antes o e-mail com a agenda. Se você está numa metodologia ágil, tudo bem, a gente já sabe que é o planning, que é a retrospectiva, mas às vezes tem muitas reuniões que você não tem bem certo qual é o assunto. Então, como gerente do projeto, por exemplo, se é uma reunião mais técnica, onde você tem que debater alguma tecnologia, manda antes, né, a agenda do que vocês vão conversar. Venha preparado, compartilhe toda a informação relevante, sem conversas paralelas, permaneça no tópico. Isso é bem importante se você é um gerente de projeto e você está puxando a reunião, né? Ou seja, você vai mandar o tópico da reunião, tá? Olha, a gente vai falar sobre isso, isso, isso. Se alguém quiser abrir a reunião para outros tópicos, o ideal é que você encerre, ele não deixa a pessoa falar e diga, olha, eu vou agendar esse tópico para uma próxima reunião, porque não está dentro da nossa pauta. Ou você tira alguma coisa da pauta, né, porque senão não vai dar tempo. Chegue 5 minutos antes, sem smartphones, dê seguimento por e-mail. Aqui é importante dar seguimento por e-mail, porque durante uma reunião de projeto, muitas vezes vocês têm pendências, né? Olha, esse item vai ser resolvido por essa pessoa, esse item vai ser resolvido por essa pessoa. E por incrível que pareça, pessoal, tem gente que não anota nada em reunião, vai só com o cérebro. É verdade. E aí, a pessoa vai lá e diz, não, pode deixar que eu faço, e depois sai da reunião, nem lembro o que tem que fazer. Tá? Então, é importante ter alguém que anote tudo da reunião, faça uma ata e depois mande para todo mundo. Seja breve e conciso, discorde se ser desagradável, traga papel e caneta, sem interrupções, todos devem participar, comece e termine no horário, desafie ideias ao invés de pessoas, né? Isso aqui eu acho um tópico bem legal, porque a gente sabe que dentro de uma organização grande, muitas vezes tu tem conflitos interpessoais, né? Pessoas ali que às vezes não se dão tão bem, querem mostrar que são melhores umas com as outras, né? Então, o gerente do projeto, ele tem que saber, assim, até que ponto as pessoas estão brigando por causa de egos ou tenham ideias legais, né? Então, a ideia, aqui a proposta é desafie ideias, né? Ah, essa ideia é legal, tá, vamos discutir sobre essa ideia, né? E não pessoas, né? Tá? Mas eu acho bem interessante essas dicas aí. Muito bem. E agora a gente vai falar do nosso plano de comunicação, que é o que vocês vão ter que desenvolver para o projeto. O que esse plano tem? Tá? Então, aí, são 6 colunas, onde eu tenho o evento de comunicação, o objetivo, o responsável, os envolvidos, a frequência e a duração. Tá? Isso aqui é bem legal, pessoal. Isso aqui a gente usa bastante em empresa, tá? Eu sou consultora de uma das empresas, trabalho nela, e a gente faz, tá, plano de comunicação no setup dos projetos. Antes de rodar as sprints, a gente já tem todo o plano de comunicação, de quais eventos o cliente vai participar, como é que ele vai participar, as agendas, a gente já manda para eles. Até antes de eu entrar nessa empresa, eles não chamavam de plano de comunicação, eles iam lá, essas são as reuniões com a empresa. Eu falei, não, gente, isso aqui é um plano de comunicação, vamos montar direitinho. E a gente começou a usar, então, assim, a gente usa bastante, tá? Então, monta a tabela e fala quais são tudo que eu tenho para comunicar. Reunião, na metodologia ágil, tudo. As reuniões de planejamento, as reuniões de sprints, né, as reuniões de planning, as reuniões de retrospectiva, as reuniões daily, tudo a gente coloca nos eventos de comunicação e já monta todo o calendário, tá? Porque isso te ajuda, já coloca no planejamento do time, já coloca no planejamento do cliente, né? Se tem mais alguns e-mails por fora que tu tem que mandar, relatório, tudo que tu vai comunicar, tu para no setup, tá?
e antes, né, de começar o projeto, e já te planeja, monta a tua organização. Então, aqui eu trouxe para vocês vários exemplos de comunicações que podem ser feitas durante o projeto, tá? Então, vamos lá. Reunião de alinhamento semanal. Aqui, semanal, por exemplo, quando eu tenho um projeto que é mais tradicional, tá? Não é um projeto ágil, porque no ágil tu tem reunião, tem outros tipos de reunião, tá? Então, aqui é uma reunião de alinhamento semanal, onde gerentes do projeto, equipe, diretoria discutem o progresso do projeto, controle de cronograma, riscos. Quem é o responsável GP? Quem são os envolvidos? Os gerentes do projeto e a equipe. Qual é a frequência? Uma vez por semana, duração 2 horas. Evento. Relatório de desempenho do projeto. Objetivo. Enviar a todos os envolvidos o status atual do projeto. Responsável GP. Os envolvidos, GP, equipe, diretoria e vice-presidência. A frequência semanal. E não tem duração, né? Porque eu estou mandando um relatório. Reunião com diretoria. Isso aqui, pessoal, a gente tem, tá? Mesmo que eu esteja rodando uma metodologia ágil, muitas vezes, né, se tu está numa empresa grande, a diretoria chama para saber como é que está o projeto. Então, você tem que ter isso meio na manga, tá? O gerente do projeto apresenta os marcos atingidos, metas, riscos, né? Responsável, o gerente funcional. Envolvido, o gerente do projeto, é mensal, 2 horas. E-mail de status das atividades. Posso mandar um e-mail todo dia? Como é que está o projeto? Pode. Quer fazer trabalhar mais a nível de comando e controle? Não tem problema nenhum. Então, o gerente do projeto apresenta o status, é o GP que é o responsável, os envolvidos, gerente do projeto e equipe, diariamente, uma vez ao dia. Tá? Eu quero isso de vocês, tá? Eu quero um plano de comunicação com evento, objetivo, responsável, envolvidos, frequência e duração. Aqui, ó, reunião de kickoff, encerramento, relatório executivo, news da empresa, ó, tem vários exemplos no Moodle para vocês, tá? Planejamento, kickoff, progresso, encerramento, reunião diária, atualização da intranet, se eu tiver informações na intranet, e-mail de encerramento, comunicação de mudanças, então aí, todas dicas aí para vocês, tá? Professora, Oi, pode falar. o que é o gerente funcional? O gerente funcional, ele funciona assim, Lucas, ó. Eu posso ter uma reunião, eu posso ter uma empresa projetizada, ou eu posso ter uma empresa que tenha gerentes por função, tá? A empresa que ela é projetizada, ela trabalha por projeto. Então, assim, entrou um projeto novo, eu monto o time, contrato as pessoas, rodo o projeto. Então, o gerente manda em tudo, o gerente do projeto, tá? Quando eu tenho uma empresa que ela é funcional, ela tem muitas áreas. Então, eu tenho a área de TI, a área de compras, a área de vendas, a área de marketing, entendeu? E cada área tem um gerente funcional, que manda naquela função. Então, eu tenho a área de TI, o gerente de TI, eu tenho a área de compras, o gerente de compras, eu tenho a área de venda, gerente de venda, eu tenho a área de marketing, gerente de venda, entendeu? Então, a gente considera esses gerentes, os gerentes que são das funções funcionais. Muito antigamente, era o gerente funcional que era o gerente do projeto, tá? Em algumas empresas ainda é assim. Só que muitas empresas hoje já estão trabalhando mais por projeto. Então, quem manda no projeto é o gerente do projeto, não é mais o gerente funcional, entendeu? Entendi. Então, são empresas funcionais e empresas... Projetizadas por sim. projeto. Tá? Entendeu? Valeu. Tá. Bom, segundo processo aqui, antes da gente começar a planejar, já vou dar esse tempo para você, só para a gente fechar os processos, é gerenciar essas informações, né? Então, eu monto todo o meu planejamento e eu vou fazer essa gestão de criar, coletar, distribuir, armazenar, recuperar. E eu trabalho muito com muitas empresas, ainda tem os reportes, né? Então, geralmente, dentro de um relatório de projeto, tu coloca o que aconteceu, se tem risco, quais foram as tarefas concluídas, quais foram as tarefas realizadas, se teve mudança de escopo, cronograma, qual é o término previsto do projeto, comentários do GP, né? Então, tem vários reportes aqui. Ó, aqui era uma visão, um projeto de eleições ainda, ó. Então, aqui eu tinha uma visão do cronograma, né? Como é que ele estava sendo executado. Olha, ele tinha que ser executado na linha vermelha, mas ele foi sendo executado aqui na linha azul, mas chegou bem. Os marcos do projeto, né? O quanto que era previsto, qual foi o realizado.
Sinaleira é uma coisa que a gente usa muito nos relatórios e os gerentes gostam muito, tá? Eles geralmente não olham nada disso aqui, eles olham a sinaleira. Ah, tá verde, amarelo, vermelho. Se tá verde, maravilha, eles passam o olho batido. Se tá amarelo, eles já ficam de olho. Se tá vermelho, eles te ligam. Tu mandou o reporte, tá vermelho, o telefone toca em 5 minutos depois que tu mandou o relatório. Tá? Então, eles gostam muito de ver relatórios com semáforos, né, que a gente chama. Tá? Aqui, ó, o resumo, o que se realizou. Esse era um relatório onde a gente trabalhava com metodologias ágeis. Então, ó, as sprints, as user stories, mudanças ocorridas, próximas atividades, principais riscos, as pendências, quem estava devendo o quê, e os comentários, ó. Aqui a gente, ó, final do sprint 1, backlog total era de 26 user stories e 194 pontos de complexidade, né? Aqui a métrica das sprints eram por pontos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí dos relatórios que eu gerava. Aqui são os controles das comunicações, tá? Aqui é um processo de monitorar e controlar as comunicações no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto para assegurar que realmente as informações chegaram, ok? E tem que cuidar com as redes sociais, né, pessoal? O que eu posso publicar nas redes sociais e o que eu não posso publicar nas redes sociais, né? Porque se vaza alguma coisa, é bem importante aí e pode prejudicar até o andamento do projeto. Por exemplo, eu já passei por um projeto de terceirização de uma área de suporte. Como é que vai vazar uma informação, né? Eu tinha 20 pessoas trabalhando naquela área e eu ia terceirizar a área. Ou seja, eu ia passar essas 20 pessoas para a empresa terceira. Então, esse tipo de informação não pode vazar. É um projeto interno e as pessoas só podem saber que vão ser terceirizadas na hora certa, né? Então, tem projetos onde a informação ela é muito confidencial. Então, imagina se isso cai numa rede social. Se cai numa rede social, ferrou a informação, tá? Muito bem, então agora vocês vão desenvolver o plano de comunicação do projeto, tá? São 10 eventos de comunicação que eu quero que vocês façam. Então, vocês podem voltar no Moodle e abrir esse aqui, ó, tá? Evento, objetivo, responsável, frequência e duração, ok? Tá? Essa tabela aqui que eu quero, ó, são 8h40 até as 9h30, dá para fazer tranquilo. Dúvidas, pessoal? Tranquilo, senhora, por enquanto. Sem dúvida, Sara. Então tá, então eu vou parar aqui a gravação.